Olá, eu sou Rosângela Wolff Moro, procuradora jurídica da Federação Nacional das APAES, que está aqui em parceria com a Uninter, através do CIANE, gravando essa videoaula para a gente tratar da Lei 13.019 de 2014, conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Essa lei vem instituir aí um novo regime de parcerias entre as organizações da sociedade civil e a administração pública, em todos os seus níveis. Eu vou chamar aqui um slide. A gente precisa entender em que contexto que surgiu essa lei. Essa lei surge num cenário em que as entidades das organizações da sociedade civil buscavam mais segurança jurídica. Ela é uma lei nova, não existia até então uma lei que disciplinasse como seriam as parcerias efetivadas. Até então, a administração pública utilizava do instrumento dos convênios. Tinha algumas normativas esparsas, mas não havia ainda uma legislação que consolidasse todo o procedimento. Surge então essa nova lei em busca da segurança jurídica para as organizações da sociedade civil. Aliás, vários movimentos das organizações da sociedade civil participaram da elaboração dessa lei e também para dar, além da segurança jurídica, para dar transparência. A transparência ela é inerente ao uso do dinheiro público. O dinheiro público, quando sai da esfera pública e passa a ser utilizado pelas organizações da sociedade civil, que nós sabemos são entidades privadas, ele não perde a natureza de recurso público. Então, essa lei vem aí estabelecer segurança, dar transparência e disciplinar até então uma atuação que antes não estava prevista. Eu vou pedir licença para os senhores, eu vou fazer a leitura de alguns slides em respeito àquelas pessoas que são cegas e vão poder acompanhar esse videoaula através da audição. Eu vou chamar, então, um seguinte slide. O artigo 1º da lei estabelece que essa lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho, inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Do primeiro artigo dessa lei, a gente já extrai ali uma expressão bem importante, que são normas gerais. Por que são normas gerais? Porque essa lei é uma lei nacional, editada pela União Federal, e ela só poderia fazer ela estipulando normas gerais porque ela não pode adentrar em matérias que possam vir a ferir a autonomia dos demais entes federados. Então, eu chamo a atenção aí das organizações que participem e fiquem atentas às elaborações dos decretos dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, para que não haja aí algum extrapolamento na regulamentação através do decreto que possa, de alguma maneira, afrontar ou retirar algum direito assegurado aí na lei para as organizações da sociedade civil. Também, esse artigo vem falar das parcerias. O que são as parcerias? As parcerias é a soma, a conjunção dos esforços para a administração pública e organizações da sociedade civil alcançarem um objetivo comum. Tudo que a gente sabia e tinha estudado até então de convênio, ele vai, de certa maneira, continuar se aplicando agora na vigência desta lei, em que pese os instrumentos agora tenham recebido outro nome, como daqui a pouquinho a gente vai ver. Mas o mais importante da gente compreender é que a parceria ela é diferente do contrato, né? Num contrato feito com a administração pública, os interesses das partes envolvidas, eles são antagônicos. Se a sociedade, por exemplo, que participa de uma licitação, tem um interesse em vender o seu bem, o seu serviço, a sua obra para o poder público e com ele receber a devida remuneração, a finalidade lucrativa, do outro lado, o interesse da administração é cumprir ali com aquela determinada necessidade pública. Então, a gente vê aí a divergência dos interesses. Na parceria, o contrário. Na parceria, a administração pública e a organização da sociedade civil convergem os seus esforços em regime de mútua cooperação, como disse o artigo 1º, para conseguir atingir aquela finalidade pública. Tanto que somente vai poder fazer parceria as associações sem finalidade lucrativa. Logo mais a gente vai falar delas. E essa parceria que a gente acabou de definir, ela tem um conceito legal. O artigo 2º, inciso 3º da lei, fala que parceria
é o conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação. Repetindo, então, tudo quanto a gente aprendeu até hoje sobre os convênios vão continuar se aplicando, porém com o nome desses novos institutos: acordo de cooperação, termo de colaboração e termo de fomento. Logo mais nós vamos entender a diferença de cada um deles. A Lei 13.019 também nos dá o conceito do que é uma organização da sociedade civil. Lá no artigo 2º, ela diz o seguinte: que a entidade privada sem finalidade lucrativa que não distribua entre seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas de seu patrimônio auferidas mediante o exercício de suas atividades e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de um fundo patrimonial ou fundo de reserva. Do conceito legal, então, a gente pode verificar que essa legislação vai atingir as parcerias das entidades civis sem finalidade lucrativa, né? Nós sabemos, aqui é importante a gente fazer uma distinção, que nós sabemos que as entidades sem fins lucrativas, elas têm duas espécies de natureza jurídica. Ou ela vai ser uma associação, ou ela vai ser uma fundação. A associação, ela é composta pela reunião de pessoas com interesses comuns e convergentes para desenvolver determinada atividade. A fundação, ela tem sua origem de forma diferenciada, ela tem sua origem na afetação de um determinado patrimônio. É importante que a gente diga que toda organização da sociedade civil vai ser ou associação ou fundação. A organização da sociedade civil não é uma nova modalidade, não é uma nova pessoa jurídica, assim como também não é uma nova qualificação. Elas continuam sendo, então, associações ou fundações sem finalidade lucrativa. E sem finalidade lucrativa, nós temos que compreender que não é a impossibilidade dessa associação ou fundação auferir receita. Muito pelo contrário, é importante, é salutar que as entidades aufiram receita própria, além daquelas advindas das parcerias firmadas com os entes públicos, para o desempenho das suas atividades. Então, a ausência de finalidade lucrativa, significa que não pode haver repartição sob qualquer forma ou pretexto desse lucro. Então, sendo associação ou fundação, ela já é naturalmente uma organização da sociedade civil, que, cumpridos os requisitos que nós vamos ver em seguida, ela estaria, então, apta a fazer esse contrato de parceria com o poder público. Não é, então, uma nova qualificação, ok? As organizações sociais, também por algum momento ali tratada na lei, elas podem também se enquadrar como organizações da sociedade civil, porque elas são associações sem finalidade lucrativa, mas elas têm ali algumas peculiaridades que nós vamos ver em seguida também. Os CIPs, a lei trata também em algum momento das OCIPs, que nós vamos ver na frente, mas as OCIPs são a qualificação. Não confundir, então, que uma OCIP ela pode ser considerada uma organização da sociedade civil, porque ela está tratando ali da qualificação. Utilidade pública federal. A Lei 13.204, que promoveu alterações significativas na lei que nós estamos estudando, extinguiu o título de utilidade pública federal, que também seria uma qualificação. Então, para a gente não complicar muito o nosso estudo, vamos só ter em mente o seguinte: a organização da sociedade civil não pode ter finalidade lucrativa e não é uma nova qualificação. Okay? Os instrumentos que a nova lei nos dá para efetivarmos a parceria são 3. O acordo de cooperação, o termo de colaboração e o termo de fomento. Para substituir os convênios, a nova legislação nos dá 3 novos instrumentos, que é o acordo de cooperação, o termo de colaboração e o termo de fomento. O acordo de cooperação, ele não vai envolver a transferência de recurso financeiro. Quando for envolvida a transferência de recurso financeiro, o instrumento vai ser termo de colaboração ou termo de fomento. E qual que é a diferença significativa dos dois? A iniciativa da proposta, do plano de trabalho.
Se a administração pública quer fazer uma parceria e já tem de antemão ali todo o plano de trabalho que ela quer ver cumprido, ela vai instaurar o edital de chamamento público para celebrar um instrumento chamado termo de colaboração. Se, de outro lado, a administração pública quer fomentar e incentivar uma atividade das organizações da sociedade civil, o chamamento e o edital vão ser publicados para se buscar a formalização através do termo de fomento. Vamos ver o conceito legal? O termo de colaboração e o termo de fomento, eles receberam um conceito legal. O artigo 16 conceitua o termo de colaboração como instrumento que deve ser adotado pela administração pública para a consecução de planos de trabalho da sua iniciativa, para a celebração de parcerias com organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros. E no artigo 17, a lei conceitua o termo de fomento, que deve ser um instrumento adotado pela administração pública para a consecução de planos de trabalho propostas pelas organizações da sociedade civil e que envolvam a transferência dos recursos financeiros. Os instrumentos de parceria, eles dependem de um procedimento prévio, que é o chamamento público. O que é o chamamento público? É o procedimento através do qual a administração vai cumprir determinadas formalidades e vai selecionar, dentre as organizações que têm capacidade para prestar aquele determinado objeto, ela vai selecionar a melhor proposta. Qual organização da sociedade civil tem condições de exercer aquele objeto com melhores metas, com melhores métodos para serem alcançadas as metas, dentre todas as interessadas. Esse é mais um ponto significativo dessa nova legislação, né? Que ela confere oportunidade para todas as organizações da sociedade civil de participarem do chamamento público. Vamos ver o conceito? O chamamento público está conceituado no artigo 2º, que é o procedimento destinado a selecionar a organização da sociedade civil para firmar uma parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação a um instrumento convocatório e do julgamento objetivo que lhes são correlatos. Se prestarmos atenção no conceito legal atribuído ao chamamento público, nós podemos verificar que muitos desses princípios ali, eles também são encontrados nos princípios gerais da administração pública tratados na Constituição Federal. Tudo aquilo que se aplica com relação a publicidade, isonomia, ele tem que estar presente no chamamento público. O chamamento público, ele vai se dar através de um edital. E é da leitura desse edital que as organizações precisam ficar atentas para que em nenhum momento a administração insira alguma cláusula que possa afrontar esses princípios, né? O edital que vai fazer o chamamento, ele não pode direcionar, por qualquer motivo que seja, o procedimento de seleção a bem de uma entidade e a detrimento de outra. Vamos para o próximo slide? A lei dá o conceito legal do edital e diz o que ele deverá conter. Lá no parágrafo 1º, ela fala que o edital do chamamento público especificará, no mínimo, a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria, o objeto da parceria, as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas, as datas e os critérios de seleção de julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso. Ela deverá constar o valor previsto para a realização do objeto, as condições para a interposição do recurso administrativo, a minuta por meio do qual será celebrada a parceria e, de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. A grande novidade aqui dessa legislação é que ela determinou a obrigação da administração pública divulgar a dotação orçamentária respectiva, né? Em termos de segurança jurídica, então, que havíamos falado no começo dessa videoaula, está aqui bem claro que gerou mais segurança jurídica para as entidades. O legislador também se preocupou em impor vedações ao edital. Consta do artigo 24 que é vedado admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo em decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria. Admitidos: seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados ou com representação atuante e reconhecida na unidade da federação, onde será executado o objeto da parceria. E no inciso 2º, que estabelece cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de atividades ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas políticas setoriais. A legislação não previu, mas é importante que a gente entenda que essa legislação está num contexto de todo um ordenamento jurídico. Então, a gente pode invocar outras leis integrantes do ordenamento jurídico quando se trata de aplicação do princípio dos administrativos e principalmente dos recursos públicos. Então, em que pese a legislação não tenha previsto, há a possibilidade das organizações impugnarem o edital. Se a organização da sociedade civil se deparar com o edital, que ainda que sutilmente contemple alguma das vedações que nós lemos agora, a organização pode oferecer impugnação. Mas e qual a legislação que eu vou aplicar? Aí podemos aplicar analogicamente a legislação da Lei das Licitações, que prevê um prazo de até 5 dias úteis antes da data, no caso aqui do nossa lei em estudo, antes da data das aberturas das propostas, para impugnar o edital. Então, fiquem atentas. E ainda, além da impugnação administrativa, cabível também uma impugnação judicial, ok? O legislador também previu casos de dispensa e de inexigibilidade do chamamento público. A dispensa vai acontecer no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público pelo prazo de até 180 dias. Nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social. Quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança, e no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política pública. Aqui, nesse inciso 6º, contempla as atividades das APAES, As atividades de educação, saúde, assistência de natureza continuada ficam, então, por permissão do legislador, dispensadas de participar do chamamento público. Mas atenção, a dispensa de participar do chamamento público, não de prestar as devidas contas e os demais procedimentos presentes aí e operantes nessa lei de 13.019. Por que aconteceu isso? Porque não é interessante para o serviço público, dada a especificidade dessas atividades prestadas, a quebra. São situações que elas não podem ter alguma descontinuidade. Vamos imaginar no universo das APAES, que prestam educação básica na modalidade de educação especial, que a cada ano tivesse que ser feito um novo chamamento público para saber qual nova entidade faria essa prestação de serviço de interesse público. Então, o legislador foi sensível aí ao clamor das organizações e excepcionou o chamamento público. Mas atenção, APAES, a dispensa para essas atividades típicas, Havendo interesse de participar de um outro chamamento público para um outro tipo de parceria, aí não ocorre a dispensa do chamamento público, ok? O legislador também previu os casos de inexigibilidade do chamamento público. Ele vai ser considerado inexigível na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica. Mesmo havendo a dispensa ou a inexigibilidade, trata-se de um ato administrativo e os atos administrativos devem ser fundamentados. A administração pública, firmando uma parceria com as organizações da sociedade civil, ainda que autorizada pela dispensa ou inexigibilidade, ela precisa fundamentar. Ela precisa fundamentar a razão do exercício desse seu poder discricionário, por que ela agiu dessa determinada maneira, e pode sofrer impugnação dessa decisão.
porque o que a gente nas organizações tem que ficar atentas e não pode permitir é qualquer burla, né, de fugir ali da obrigatoriedade de efetuar o chamamento público sob um argumento de dispensa ou de inexigibilidade. E quem vai analisar as propostas encaminhadas pelas organizações da sociedade civil e de que forma? O artigo 27 da lei diz que atribui à administração pública critérios objetivos para analisar as propostas. O artigo 27 diz: o grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do programa ou da ação em que se insere o objeto da parceria e, quando for o caso, ao valor de referência constante do chamamento, constitui critério obrigatório de julgamento. Em consonância com aquela ideia de atribuir segurança jurídica, a administração pública precisa agir diante de critérios objetivos. Quando ela divulgar um edital, ela vai atribuir a pontuação e a cada critério que ela reputa necessário e indispensável para a execução daquela parceria. E se por algum motivo ela optar por uma parceria, por uma proposta vinda de uma organização da sociedade civil, que não necessariamente seja o melhor valor de referência, ela vai ter que justificar e dizer o porquê, que não aquela do melhor valor está sendo chamada a celebrar a parceria em detrimento daquela que apresentou o melhor valor de referência. Vimos, então, os critérios de seleção da proposta. E quem vai selecionar essa proposta? É a comissão de seleção. A lei diz que as propostas serão julgadas por uma comissão de seleção previamente designada, nos termos dessa lei, ou constituída pelo respectivo conselho gestor, se o projeto for financiado com recursos de fundos específicos. Corroborando aí com a segurança jurídica e com os demais princípios, da igualdade de oportunidades de todas as organizações, a lei então diz que tem que ser uma comissão de seleção instituída previamente, né, para evitar aí uma bula dos critérios objetivos e de favoritismos, né. O legislador também previu impedimentos para alguns membros participarem da comissão de seleção. Não poderá participar da comissão a pessoa que, nos últimos 5 anos, tenha mantido relação jurídica com pelo menos uma das entidades participantes do chamamento público. Essa celebração da parceria, ela teve a fase invertida. Então, primeiro vai passar pela fase da análise das propostas, a administração, através daqueles critérios objetivos mínimos, né? Ela tem discricionariedade para ampliar e colocar outros critérios objetivos, desde que não frustrem o procedimento competitivo. Aí ela vai selecionar a melhor proposta, selecionada a melhor proposta, ela vai passar, então, para verificar se a organização selecionada tem os requisitos, tem os documentos que são indispensáveis para a celebração da parceria. Vamos verificar? No artigo 28, o legislador assegura que somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a administração pública procederá à verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela organização da sociedade civil selecionada dos requisitos previstos no artigo 33 e 34. Aqui eu quero fazer um comentário. Se a organização da sociedade civil selecionada pela proposta, que a gente viu que a fase anterior, ela não cumprir com algum requisito, o que vai acontecer? Vai ser chamada a participar, a celebrar a parceria, a segunda melhor proposta, mas ela daí vai ser convidada para se manifestar. Se ela aceita cumprir os termos da parceria nos moldes daquela primeira colocada. O legislador, no artigo 33, trouxe os requisitos para as organizações da sociedade civil efetivarem uma parceria. Inciso 1. A organização precisa ter objetivos voltados à promoção de atividades e finalidade de relevância pública e social. No inciso 3, que em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza, que preencha os requisitos dessa lei e cujo objeto seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta. E a escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade. Isso aqui, para nós, entidades, né, organizações da sociedade civil, não é nenhuma novidade. São aqueles requisitos que todo e qualquer convênio prévio, eles também exigiam que fossem apresentados. E, na verdade, são normas que vão estar contempladas, a bem da verdade, nos próprios estatutos sociais das associações ou fundações. Complementando,
O legislador também exige que a organização possua, no mínimo 1, 2 ou 3 anos de existência com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos municípios, do Distrito Federal ou dos estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato específico de cada ente, na hipótese de nenhuma organização atingi-los. Aqui eu vou fazer um parênteses para fazer um comentário. Se a entidade quiser fazer parceria com o município, ela tem que ser pré-existência de pelo menos 1 ano. Com os estados do Distrito Federal, 2 anos. Com a União Federal, 3 anos. Qual foi o critério aqui do legislador? Ele pressupõe que as parcerias feitas com a União Federal, elas seriam mais vultuosas. Então, ele exige aí um tempo de pré-existência maior. De todo modo, é preciso que a gente assegure aqui e afirme que o que por um lado pode ser ruim para a organização, ter que comprovar esse tempo de existência, por outro lado, ela vem de encontro aos interesses da legislação, né? De segurança e de proteção e de transparência no uso do recurso público. Esse dispositivo ele tem significativa importância porque ele impede aquela organização da sociedade civil constituída hoje para amanhã já estar fazendo um novo convênio, ou pior, orientada por entes, né, da administração pública, constitua uma associação e na semana seguinte eu já posso celebrar aí essa parceria com você. Então, é bem importante, essa inserção dessa disposição foi bem importante no âmbito dessa legislação. Dando continuidade, a organização tem que ter experiência prévia na realização com efetividade do objeto da parceria, ou de natureza semelhante. E na linha C, que suas instalações, condições, materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. No artigo 34, o legislador exige a documentação que a organização precisa apresentar no momento de celebrar a parceria. Precisa ter certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado. Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações, ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida pela junta comercial. E também a cópia da ata de eleição do quadro de dirigentes atuais. Ainda, podemos verificar no próximo slide, que também no inciso 6º, o legislador determina que a organização da sociedade civil apresente a relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no cadastro de pessoas físicas, CPF. E, no inciso 7º, a comprovação de que a organização da sociedade civil funciona efetivamente no endereço por ela declarado. São aí, então, uma série de requisitos documentais e estatutários que as organizações da sociedade civil precisam apresentar. Todos esses requisitos que nós vimos agora, eles são imprescindíveis e indispensáveis para a parceria da modalidade, termo de colaboração e termo de fomento. Para o acordo de cooperação, o legislador foi mais singelo. Ele exigiu apenas o requisito do inciso 1º. Vamos verificar? Para acordo de cooperação, somente o inciso 1º do artigo 33 que vai ser exigido. Qual é? Que os objetivos da associação, da organização, sejam voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social. Mas não é só para as organizações da sociedade civil que o legislador impôs uma série de dispositivos. A partir do próximo slide, nós vamos verificar os requisitos para a administração pública. No artigo 35, o legislador diz que a celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento dependerão da adoção das seguintes providências pela administração pública. Inciso 1º, realizar o chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas na lei, que são aqueles casos de dispensa e inexigibilidade que já tratamos há momentos atrás. Ele deve indicar expressamente a existência da dotação orçamentária
para a execução da parceria. Ele precisa demonstrar que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto. E ele precisa aprovar o plano de trabalho a ser apresentado nos termos da Lei 13.019. O legislador, para fins de celebrar e formalizar o termo de colaboração e o termo de fomento, diz que dependem a adoção das seguintes medidas, providências pela administração. Que seja emitido um parecer de órgão técnico da administração pública que deverá pronunciar-se de forma expressa a respeito do mérito da proposta em conformidade com a modalidade de parceria adotada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização em mútua cooperação da parceria prevista em lei, da viabilidade da sua execução. Prosseguindo, também no artigo 35, a celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento dependerão ainda que a administração verifique o cronograma de desembolso, descreva quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para a avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, da designação do gestor da parceria e da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria. Ainda, finalmente, no inciso 6º, que a administração emita um parecer jurídico do órgão de assessoria ou de consultoria jurídica da administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria. Uma vez definida a entidade, a organização da sociedade civil que vai celebrar a parceria, esse procedimento todo, a análise dos documentos, do chamamento público, precedido de edital, ele precisa ser homologado, né? Então, a parceria ela vai começar a ter algum efeito jurídico após a homologação, que ele vai ser publicado no Diário Oficial. Vamos ver os slides? A administração pública, diz o artigo 27, parágrafo 4º, homologará e divulgará o resultado do julgamento em página do sítio previsto no artigo 26. E lá no parágrafo 6º, a lei diz: a homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração da parceria. Aqui pode acontecer uma situação extremamente frustrante, né, para as organizações da sociedade civil. A administração pública ela tem um poder de império, ela tem uma prerrogativa muito maior que as organizações da sociedade civil e as entidades privadas como um todo. A administração pública pode rever a qualquer momento os seus atos. Então, ainda que esteja homologado, ainda que esteja publicado, a administração pública pode voltar atrás e não celebrar a parceria. Agora, nós vamos tratar do plano de trabalho. O plano de trabalho, ele nada mais é do que um planejamento, né? Sendo ele proposto pela administração para os termos de colaboração, ou sendo ele proposto pelas organizações para os termos de fomento, ele é um planejamento, ele tem que vir muito bem estruturado. E aí é na elaboração do plano de trabalho que reside o maior trabalho das organizações da sociedade civil. O legislador conceituou o plano de trabalho lá no artigo 42, e determinou que ele tem que constar como anexo do termo de colaboração, do termo de fomento ou do acordo de cooperação, que dele será parte integrante e indissociável. Como eu havia falado, o plano de trabalho é a essência da parceria, né? É ali que vão ter que estar determinados qual a meta que você quer cumprir, qual o prazo que você quer cumprir, qual a despesa que a organização da sociedade civil vai precisar suportar, pagar com aquele recurso da parceria. Então, recomenda-se que sejam bem avaliados, né, a questão das despesas que nós vamos ver à frente, principalmente, elas têm que vir muito bem planejadas e provisionadas nesse plano de trabalho, porque o plano de trabalho ele vai vincular a execução da parceria. É a partir do plano de trabalho que a comissão de monitoramento, avaliação, vai ter como norte para saber se aquilo que estava previsto no plano de trabalho foi executado e cumprido. Vai haver uma relação, plano de trabalho e resultado das metas atingidas, além também, é claro, dos aspectos financeiros. O plano de trabalho ele tem que vir previsto no edital,
né? A organização da sociedade civil tem o direito de saber o que exatamente ela vai ter que cumprir e desempenhar, de que maneira que ela está se dispondo a desenvolver aquela determinada atividade. E ele faz parte, então, integrante do edital, e ele tem que estar anexado como minuta, ele é uma minuta, né? Quando a entidade for assinar o termo de parceria, seja de fomento, ou de colaboração, ou de cooperação, ela vai assinar a minuta do plano de trabalho e aquele plano de trabalho vincula, não vai poder fugir daquilo. Há alguma exceção na lei, que nós vamos ver adiante, que o legislador permite que você faça ali alguma alteração no plano de trabalho, mas ela não pode ser regra, ela tem que ser a exceção e ela vai ter que ser muito bem justificada pela organização da sociedade civil, o porquê que ela está precisando terá aquele plano de trabalho, que já fez parte do chamamento, do edital e da minuta do contrato. Efetuada a parceria, celebrada a parceria, a administração pública vai ter que liberar recursos para a organização da sociedade civil. Vamos ver, então, o que o legislador nos conta a respeito do programa de cronograma da liberação dos recursos. O artigo 48 assegura que a liberação dos recursos será de acordo com o cronograma de desembolso, em perfeita adequação com o plano de trabalho e para pagamento das despesas constantes do plano de trabalho. Vejam então, os senhores, o quão importante é a elaboração do plano de trabalho, né? Se ele vai ter o pagamento ali para os funcionários, colaboradores que vão trabalhar no exercício daquela parceria, que a gente vai ver que a lei permite que pague os funcionários, né, com os recursos da parceria, então tem que estar muito bem provisionado. E aí isso, né, vou repetir, mas é bem importante, é nesse planejamento, nessa programação que reside a maior dificuldade de operacionalizar esse plano por parte das organizações da sociedade civil. A administração pública pode reter recursos, não fazer o repasse nos moldes do plano de trabalho? Em alguns casos, sim. Vamos ver no próximo slide. O legislador previu algumas situações em que a administração pode reter o recurso, ou seja, ela pode não efetuar o repasse. O artigo 48 diz: as parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades. Primeira citação: quando houver evidência de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida. Segunda citação: quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento. E no inciso terceiro, quando a organização da sociedade civil deixar de adotar, sem justificativa suficiente, as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. Vimos, então, que, em resumo, em alguma situação que a organização da sociedade civil haja com culpa, né? Aí vai ensejar a retenção dos valores, dos repasses, nos termos de cronograma de desembolso, por parte da administração pública. Aplicação dos recursos. Diz o artigo 51 que os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública. E o parágrafo único, que os rendimentos dos ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos financeiros. Aqui vale uma observação: tudo, senhores gestores, tudo via transferência bancária. Evitem aqueles recibos, né? Nós das organizações para aquisições menores, a gente tinha aquele péssimo hábito de um recibinho. Vamos evitar isso, porque no controle da administração, essas verbas podem ser glosadas. Então, sempre com transferência bancária. O legislador aqui, curiosamente, apontou uma possibilidade daquela entidade, daquela organização da sociedade civil, que justifique ali uma impossibilidade física dele fazer essa transferência, esse pagamento,
pagamento, né, das despesas resultantes da parceria via transferência bancária, ele excepciona desde que mediante uma justificativa que sejam pagas de outra maneira. Mas o legislador não disse qual seria essa outra maneira. Então, havendo essa necessidade, a argumentação que a gente dá, para que a entidade não venha ter uma verba glosada, uma prestação de contas glosada, que pode até impedir no futuro, né, a celebração aí de uma nova parceria, que apresente justificadamente essa exceção para o gestor da administração pública referente a essa parceria e obtenha ali uma autorização formal indicando de qual maneira deva, então, fazer esse pagamento, se não for via transferência eletrônica bancária. Então, sobre o que a gente acabou de falar, bem enfático, o artigo 53 nos diz que toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. Exceção: pagamento em espécie previsto no instrumento da parceria se houver impossibilidade física. A ideia é a seguinte: é dinheiro público e a administração pública tem a prerrogativa de rastrear o dinheiro. Ela tem o direito de saber de onde foi, para onde foi e com o que foi usado. Então, só transferências eletrônicas. Falamos lá no início da possibilidade de alterar a vigência, né, alterar algumas condições da parceria. E o legislador traz essa possibilidade, então, no artigo 55. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada. No parágrafo único, uma observação importante. A prorrogação de ofício da vigência do termo de colaboração ou do termo de fomento deve ser feita pela administração pública quando ela der causa ao atraso na liberação dos recursos financeiros, limitada ao exato período de atraso verificado. Dentre as maiores dificuldades das organizações, né, nós das organizações temos dificuldade de cumprir algumas obrigações assumidas, né, a bem da execução da parceria. Exemplo, se eu tenho uma parceria para prestar um determinado curso, uma capacitação, e eu preciso pagar os professores, os colaboradores que vão efetivamente cumprir aquela parceria, eu dependo, né, a organização depende do recurso público que a administração vai passar. Então, se a administração, né, infelizmente a gente tem muitos casos que isso acontecem, ela pode, se ela atrasa, ela tem uma dupla responsabilidade. Aqui, ela tem que alterar a vigência, até que ela possa efetivamente cumprir, né, com o acordado e concluir a totalidade do repasse para que a organização não se fique prejudicada, porque a organização ela só vai poder fazer pagamento em virtude de uma parceria durante a vigência dessa parceria. Então, o legislador corrigiu aqui. E, aproveitando, já que estamos falando dessa mora da administração pública, há um outro caso bem significativo, que se a organização da sociedade civil ficar responsável por alguma multa em decorrência da mora da administração pública, ela vai poder também usar esse recurso da parceria para se ressarcir dessa mora que, afinal de contas, não foi ela que deu causa, né? Então, a liberação de recurso atrasada, o legislador previu aí esse benefício, essa garantia para as organizações e ele que vai se responsabilizar, seja alterando a vigência da parceria, seja arcando com o custo financeiro daquela mora. A administração pública vai avaliar e monitorar a execução daquela parceria. É atribuição da administração pública monitorar e avaliar. E, para tanto, ela vai poder se valer de um apoio técnico, ela vai poder chamar peritos, ela vai poder delegar competência ou firmar parceria com outros órgãos ou entidades que se situem próximo ao local de aplicação dos recursos. No artigo 58, ainda, o legislador previu que nas parcerias com vigências superiores a 1 ano, a administração pública pode realizar, sempre que possível, uma pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e ela pode utilizar esses resultados como subsídio na avaliação de parceria celebrada e do cumprimento de objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste de metas e atividades definidas. Feito o monitoramento, a administração pública tem que apresentar um relatório.
Diz o artigo 1º do artigo 59 que o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, ele precisará conter o seguinte: a descrição sumária das atividades e metas estabelecidas, a análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho. Também os valores efetivamente transferidos pela administração pública, a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou termo de fomento. E no inciso 6, a análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias. Aqui, o legislador também permitiu o monitoramento pelos conselhos setoriais. No próximo slide, nós podemos verificar que o artigo 60 previu essa possibilidade, que sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em cada esfera de governo. Sobre quem vai fazer esse monitoramento, nós temos que entender um pouquinho a figura do gestor, né? O gestor, ele é a pessoa lá integrante da administração pública que vai se encarregar de avaliar e monitorar essa parceria, a bem de averiguar se as metas foram efetivamente alcançadas. Então, vamos começar analisando o conceito de gestor. O artigo 2º, inciso 6º, nos dá o conceito legal de gestor. É o agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de colaboração ou termo de fomento, designado por ato público em meio oficial de comunicação com poderes de controle e fiscalização. Esse gestor, a gente vai ver no artigo 61, tem obrigações bem importantes. No inciso 1º, cabe a ele acompanhar e fiscalizar a execução da parceria. Cabe a ele também informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidade na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados. Ele vai emitir um parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação. Ele vai disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação. O artigo 67 diz que o gestor emitirá, então, o parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada. E para as parcerias inferiores a 1 ano, esse parecer do gestor será conclusivo. Agora, vamos aí adiantar o slide para falarmos sobre a prestação de contas. As organizações da sociedade civil vão ter que prestar as contas dos recursos públicos recebidos. Então, o artigo 63 afirma que a prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras da lei, dos prazos e normas previstas no instrumento de parceria e no plano de trabalho. E no parágrafo 1º, que a administração pública fornecerá manuais específicos às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração da parceria, tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos procedimentos. Aqui, nesse parágrafo 1º, nós vemos novamente a intenção da mútua colaboração, né? da administração pública fornecer manuais, dar subsídios e tentar, da melhor forma que ela consiga, minimizar, facilitar esse procedimento de prestação de contas para as organizações da sociedade civil. Então, aqui o destaque é a mútua cooperação entre as partes da parceria.
No artigo 64, o legislador assegura que a prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil precisa conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas. E no artigo 64 ainda, no parágrafo único, serão glosados os valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente. Ainda no 64, porém lá no parágrafo 4, o legislador diz que a prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no termo de colaboração ou de fomento. E no 65, que a prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado. Para a prestação de contas, será avaliado o relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados. E também um relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho. E lá no 67, que o gestor emitirá um parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria, que deverá conter os resultados alcançados e os seus benefícios, os impactos econômicos e sociais, o grau de satisfação do público-alvo e a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. Voltando sobre a prestação de contas das entidades, elas têm um prazo de até 90 dias para o término da vigência da parceria para prestarem as contas. Se por algum motivo a parceria exceder a um ano, o ano civil, ela vai ter que prestar conta ao final de cada exercício, para não virar o ano e ficar lá com aquela pendência de prestação de contas, até porque depende das leis orçamentárias da administração pública. A organização, ela pode pedir sim um prazo para prorrogar aí o seu pedido de sua apresentação de prestação de contas, mas sempre justificado, e aguarda então o deferimento desse abastecimento do prazo para que não sofra nenhum prejuízo. E finalmente, vamos então só ler novamente o 69, que fala da prestação de contas. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 90 dias, a contar do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder a um ano. Possível prorrogar por 30 dias, se justificado. E vamos então, falamos da prestação de contas, vamos ver quem que vai julgar as contas, As contas vão poder ser julgadas por aprovação pura e simples, por aprovação com ressalvas, ou elas podem ser rejeitadas. E no caso de rejeição das contas, instaura-se um procedimento de contas especiais. A organização, nesse caso, terá 45 dias, prorrogáveis por mais 45, para fazer aí os esclarecimentos na tomada de contas especiais. Mas esse prazo de 45 dias, prorrogáveis por mais 45 dias, precisam estar dentro do prazo de 150 dias que é da administração. A administração, a gente vai ver aí no artigo 71, ela tem um prazo para julgar as contas, Ela tem que apresentar o relatório final e julgar as contas até 150 dias. Mas esse prazo a gente chama de prazo impróprio, Não vai ser aplicada nenhuma penalidade para a administração se ela não avaliar as contas das organizações e das parcerias nesse período. E até porque a gente vai ler no artigo 71 que, eventualmente, se ela não cumprir esse prazo, não vai significar que a conta foi aprovada. Vamos fazer a leitura? Artigo 71, a administração pública apreciará a prestação de contas final
no prazo de até 150 dias, contando da data do seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período. E o parágrafo 4º. O transcurso do prazo definido nos termos do caput, sem que as contas tenham sido apreciadas, não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos. Em resumo, então, esse prazo da organização da administração pública é um prazo impróprio, né? Se ela não cumpre com o prazo dela, não significa dizer que ela não vai poder fazer no momento posterior e também não significa dizer que as contas foram aprovadas. Então, senhores e senhoras, em linhas gerais, eram esses os principais aspectos que eu gostaria aí de demonstrar e tratar. Espero poder ter colaborado e esclarecido. E quem sabe num próximo momento a gente não traga aí materiais, planos de trabalho para analisar em conjunto numa próxima oportunidade. Obrigada.